no livro de Josué, capítulo 2. Josué é um livrinho legal que é bem fácil de achar, está ali mais perto do começo, depois de Deuteronômio, antes de Juízes, e realmente fazendo o link entre essas duas partes. Enquanto você acha, queria oferecer a vocês um abraço da minha igreja, a Igreja Presbiteriana do Fonseca, lá em Niterói, e acho que todo mundo já encontrou. Quero ler o capítulo 2 inteiro e depois um pedacinho do capítulo 6 para completar essa história que a gente vai ler no capítulo 2. Bom, então vamos com atenção. O capítulo é um pouco longo, mas eu acredito que tem muita coisa legal para a gente pensar a partir dele. Então vamos lá, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá dos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vosso Deus que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizeste a 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como useis misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cairá sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou a corda de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam.
Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Ok? Esse foi o capítulo 2. Agora, lê um pedacinho do capítulo 6. Eu te convido a abrir Josué 6, verso 22. A gente vai ler do 22 ao 25. Josué 6, do 22 ao 25. Diz assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, e tudo quanto havia nela, queimaram-no, tão somente prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado porque ela é a tua verdade para a sua igreja, para nos transformar, nos tornar mais e mais parecidos com Cristo. Mas assim em nós, transforma-nos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se os irmãos gostam de assistir séries, né? Eu tenho dificuldade com séries muito longas, mas quando a série é um pouco mais curta, eu costumo assistir e me divertir um pouco mais com ela, né? E eu gosto muito de série histórica, eu adoro uma série contando algum fato histórico, né? Tem uma série na Netflix chamada A Ascensão do Império Otomano, que, como o nome diz, é a história da ascensão do Império Otomano. Porém, né, a ascensão do Império Otomano tem um detalhe, né? Ela se dá pela queda de um outro império. Então, para o Império Otomano se tornar o Império Otomano, respeitado como ele se tornaria, era necessário que o último pedacinho do Império Romano acabasse nas mãos dos otomanos, quando os otomanos tomam a cidade de Constantinopla, em 1453. Quem se lembra dessa aula na escola vai recordar que a gente ouve o seguinte, que havia um comércio para as Índias que era feito pelas cidades de Gênova e Veneza, e com a tomada de Constantinopla, os turcos não deixaram mais esse comércio acontecer, e por essa razão que Portugal e Espanha começam a navegar o continente africano para chegar às Índias, e, por consequência, em algum momento Cabral veio parar na terra que nós conhecemos, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que Constantinopla tem um outro detalhe. Essa cidade, quando ela cai, foi a primeira vez na história que uma cidade caiu, uma cidade com muros fortes. Constantinopla era famosa pela sua muralha grossa e intransponível. Pela primeira vez uma cidade caiu pelo uso de canhões. Já havia canhões, eles já tinham sido inventados, mas naquela ocasião foram feitos canhões enormes que foram disparados a toda contra a muralha para deixá-la muito fraca. E então, depois de dias de disparos, os turcos conseguiram chegar até a muralha e então passar pelos buracos que tinham feito nela, e por essa razão tomaram a cidade de Constantinopla, que, como eu disse, tinha uma muralha que era famosa por ser inquebrável. E o desespero na cidade foi muito grande, porque até então a muralha era a grande certeza deles de que não havia como tomar Constantinopla. De fato, os exércitos deles eram pequenos. Os homens de Constantinopla eram cerca de 7.000 para defendê-la, enquanto os turcos tinham um exército de mais de 50.000 homens. Era muito provável que Constantinopla caísse, mas por causa da muralha, eles acreditavam que não cairia, porque aquela muralha tinha salvado eles mais de 20 vezes em ataques inimigos. Portanto, mais uma vez o salvaria, mas dessa vez não salvou. A muralha caiu e os turcos entraram. Só que nós conhecemos uma história famosa, né? Onde muito antes de Constantinopla existir, ou os turcos existirem, né, uma cidade caiu da mesma maneira, acreditando que a sua muralha era poderosa para defendê-la, mas não era. Essa foi a cidade de Jericó. E o que eu acho maravilhoso na história da queda de Jericó é que, ao ler essa história, a gente pode reparar que talvez, quando nós lemos pela primeira vez a história, a parte mais impressionante seja o fato da muralha ter caído.
Mas eu quero dizer para você que, na minha opinião, a parte mais legal dessa história é o fato da muralha não ter caído. A muralha não caiu completamente. É certo que ela caiu, o texto nos diz que ela caiu. Eu não estou duvidando daquilo que é dito. De fato, a muralha caiu. Mas também foi dito que a casa de Raabe era uma muralha. E a casa de Raabe não caiu. O pedaço dela não cai. Toda a muralha cai. Mas a casa de Raabe não caiu. E para mim, isso leva à necessidade de uma pergunta. Quem é Raabe? Quem é essa pessoa que, quando Deus, de maneira impressionante, toma a decisão de destruir a muralha de uma cidade inteira, a muralha dessa mulher não caiu? O pedacinho de muralha que era necessário para que ela continuasse viva não caiu. Por qual razão esse pedaço não caiu? Quem é essa pessoa para merecer que aquele pedaço de muralha não caia? Eu esqueci de pegar aqui o celular, vou colocar rapidinho só para eu olhar o tempo. Senão a gente acaba saindo daqui à meia-noite, né? Ou então vocês saem e eu fico aqui até a meia-noite. Então é melhor eu colocar o meu cronômetro aqui. Ok. Então vamos começar pensando: quem é Raabe? Eu quero analisar alguns detalhes do texto para a gente entender isso. Quem é essa tal de Raabe? Né? E para entender quem é Raabe, primeiro a gente tem que pensar quem é o povo que originou Raabe. Raabe é uma cananeia. Os cananeus são famosos por fazerem algumas das piores coisas possíveis. Os cananeus praticavam alguns dos pecados mais assustadores que se possa imaginar. Eles praticavam, por exemplo, o sacrifício de crianças. Então eles tinham deuses como, por exemplo, Quemos, como, por exemplo, Moloque, a quem eles entregavam crianças pequenas, bebês, para serem queimados vivos, de maneira a trazer prazer aos seus deuses, a esses deuses que eles adoravam. Os cananeus praticavam terríveis cultos sexuais. Os cananeus praticavam algumas mortes torturantes terríveis aos seus inimigos. Ou seja, o ponto é, os cananeus certamente não eram pessoas gentis, não eram pessoas que você olharia e diria: nossa, que sujeito legal, quero conhecê-lo. Certamente ele dará um bom amigo, uma pessoa muito confiável. Não era essa a impressão que as pessoas tinham dos cananeus. A impressão era de gente terrível, de gente que só praticava coisas desagradáveis. Raabe no meio dessas pessoas, Raabe no meio dessas pessoas ainda é vista pior, porque afinal ela é chamada o tempo todo no texto de a prostituta de Jericó. E aí aqui vale uma observação. Há uma certa tendência a analisar o texto e observar que a palavra usada para prostituta também é a mesma usada para estalajadeira. E como os espias dormem lá, talvez a ideia aqui fosse que ela é uma estalajadeira. Mas posteriormente no Novo Testamento é chamada de prostituta e ali a palavra é prostituta mesmo. Então, Raabe certamente era prostituta e provavelmente também poderia ser estalajadeira, também era dona do estabelecimento onde ele estava dormindo. Mas isso não muda o fato de que ela era prostituta. Além disso, talvez deponha contra Raabe o fato de que ela mentiu. Se a gente prestar atenção no texto, é engraçado porque ela salva os espias, mas ela salva os espias através de uma mentira, né? Alguém poderia dizer: não, foi um pequeno sortilégio ali, sabe? Ela apenas disse assim: nos últimos minutos eu não os vi. Não viu mesmo, né? Se você contar os últimos 2 minutos, estava olhando para o soldado, não estava olhando para lá. Não foi um truque desse tipo. Ela realmente disse: olha, eles saíram, e na realidade ela escondeu eles. Foi mentira. Então tudo isso pode, de certa maneira, depor contra Raabe. Alguém pode dizer: tá vendo? Não é uma pessoa confiável. Só que o problema é que, se você chega a essa conclusão, você precisa perguntar ainda com mais clareza: então por que Raabe mereceu ser salva? Por que a muralha não caiu? Por que Raabe continuou vivo? O que faz essa pessoa especial a ponto da muralha não cair para ela? Essa é, na minha opinião, então, a pergunta que a gente prossegue. A gente primeiro queria saber quem ela era. A gente sabe que ela vem de um povo que é muito mal visto e que a muralha, né, e que ela também é mal vista dentro desse mesmo povo. Além disso, é dito que Deus ordenou a destruição desse povo. Ele disse a Abraão que a taça da maldade deles ainda não tinha se enchido, mas chegaria o momento em que a taça da maldade deles seria enchida, e então Deus traria juízo sobre aquele povo por causa de toda a maldade que eles haviam praticado. Deus é um Deus justo e traz justiça em dado momento a todos os homens desse mundo.
E de fato ele decidiu trazer justiça aos cananeus naquele momento, quando o exército de Israel chegou às portas de Jericó. Ele já estava preparando essa justiça há muito tempo, porque ele sabia que os cananeus cada vez mais se tornariam piores. E então, no momento certo, ele trouxe a sua justiça. E agora, os cananeus não tinham a menor chance. E mais uma vez eu pergunto: então por que Raabe foi salvo? E aí a gente chega na segunda parte do texto, quando você lê o momento em que Raabe decide falar. Quando nós ouvimos Raabe falando com os espias, talvez nós tenhamos a oportunidade de entender o que há de especial em Raabe. Bom, o que há de especial em Raabe? Bom, se você pegar para ler o versículo 9, você vai notar que ela comenta que, olha, nós ficamos sabendo o que aconteceu no Egito, de como o Deus de vocês abriu o mar com mão forte e ainda levou vocês pelo deserto com maná, e vocês enfrentaram reis poderosos do outro lado do Jordão, e eles não tiveram a menor chance contra vocês. Nós ficamos sabendo dessas coisas e percebemos que vocês provavelmente são invencíveis, porque o Senhor entregou esta terra a vocês. Nós não temos chance de vencê-los. E toda a cidade se derreteu o coração. E aí aqui de novo vem a pergunta: então por quê? O que há de especial nela? Porque se toda a cidade ouviu isso e acreditou nisso, toda a cidade está com medo. O que há de especial nessa mulher? Toda a cidade acreditou, toda a cidade creu nessas informações. Bom, talvez a gente precise pensar que essa pergunta, o que há de especial nela, poderia ser feita sobre qualquer personagem da Bíblia. O que havia de especial em Abraão, que fez Deus decidir escolher? O que havia de especial em Josué? O que havia de especial em Moisés? O que havia de especial em Davi? A resposta é nada. Nada, a não ser o fato de que Deus decidiu oferecer amor a eles. Neles mesmos não tinha nada de especial, mas em Deus, em sua infinita bondade, pela decisão de a esses eu vou abençoar e a esses vou salvar. Então, quando Deus decide tocar a vida de Abraão, de Moisés, de Davi, aí essas pessoas fazem toda a diferença na sua história. Aí nós temos essa informação de como Ele pode salvá-las, como Ele pode salvar um bebê como Moisés do rio, como Ele pode fazer Abraão liderar um exército de tosqueadores de ovelhas contra 5 exércitos profissionais e ele vence. De como Ele pode fazer com que Davi, o 7º filho de um homem, se torne a pessoa mais importante de todo o país, num mundo em que os filhos mais velhos eram aqueles que governavam. Todas essas histórias estão dizendo: olha, quando Deus decide agir na vida de alguém, então Ele age, e é por isso que a mulher não cai. Porém, a gente também pode olhar pelo ponto de vista de Raabe. E se a gente olhar pelo ponto de vista de Raabe, eu afirmo que ela creu como todo mundo em Jericó creu, até a página 2. Porque todo mundo em Jericó creu que na verdade que Deus era poderoso e que Ele vinha para tomar Canaã. Porém, eles só creram até aí. Raabe creu mais. Raabe creu que talvez esse Deus pudesse ter misericórdia dela. Ela acreditou na misericórdia de Deus. E ela disse: olha, assim como eu tive misericórdia de vocês, então tenha misericórdia de mim. Por favor, tenha misericórdia. Que eu não seja destruída. Que todas as pessoas da minha casa também não sejam destruídas. A questão aqui, portanto, é que Raabe, o que faz toda a diferença na história de Raabe, é o fato de que Raabe decidiu acreditar que Deus pode dar misericórdia a todo aquele que simplesmente peça misericórdia a Deus. Então, se o homem se coloca de joelhos e diz: misericórdia, Deus pode lhe oferecer misericórdia. Essa é a história de Raabe. Raabe creu, mas não creu como simplesmente alguns creem, simplesmente dizendo: sim, essas coisas devem ser verdade. Ela creu como quem diz: eu creio, por favor, me salve. Ela creu como aqueles que se humilham e dizem: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. E então nós nos perguntamos: o que Raabe fez? O que Raabe fez pode ser assustador, não é mesmo? Como eu disse ainda agora, Raabe mentiu. Mas veja bem, e talvez você tenha se perguntado quando eu disse isso: Raabe mentiu, mas se ela não tivesse mentido, o que teria acontecido? Os espias não teriam sido pegos? Eles não teriam morrido? Alguém poderia dizer: não, Deus de alguma maneira poderia salvá-los. É verdade, mas Deus escolheu salvá-los por esta maneira. Mas é pecado, eu sei. E o que nós concluímos disso? Concluímos aquilo que também pode ser dito de toda a vida de Raabe,
de toda a visão que a gente tem dela como prostituta. E o que é? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus oferece graça. Quando Ele oferece graça, Raabe tem uma chance. Quando Ele oferece graça, Raabe não precisa mais ser um daqueles que vai estar pisando na muralha e cair, e morrer quando a muralha cair. Não, Raabe agora é alguém que pode olhar e receber misericórdia. Mas eu continuo. O que Raabe fez? Raabe enganou os homens do exército do seu rei. Os homens do exército do seu rei, para que então esses homens não pudessem pegar os espias e matá-los, como era a intenção. Ela então evita que esses homens sejam mortos, ajuda eles a chegarem a Josué, inclusive aconselhando eles de como fariam para escapar das patrulhas quando estivessem voltando. Eles seguem o conselho dela e, segundo o texto, são salvos porque seguiram o conselho dela. Então, quando chegam onde tem que chegar, eles retornam para dar um relatório a Josué e colocar mais confiança ainda no exército de Israel, para que eles tenham certeza: olha, nós vamos ganhar, pode ter fé, nós vamos vencer. Ou seja, ela traiu seu país. Raabe traiu a própria nação. E a pergunta é: por que ela fez isso? Se você ler o Salmo 87, você vai ver que o autor ele trabalha com a ideia de uma cidade de Deus, que depois Santo Agostinho vai escrever a respeito dela. A cidade de Deus. E o que é a cidade de Deus? A cidade de Deus é aquela da qual fazem parte todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, desde os tempos antigos, quando ele ainda nem havia nascido. Mas esses homens já seguiam ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel. E então, muito depois, todos aqueles que depois dele, depois da morte na cruz, ao longo da história da igreja, disseram: Senhor, misericórdia. Todos esses homens fizeram parte da cidade de Deus, uma pátria muito maior do que todas as pátrias que vocês possam imaginar. E Raabe decidiu fazer parte dessa pátria. Amém. E confiou nessa pátria, porque ela sabia que Jericó podia cair, Jericó podia acabar, mas a pátria da cidade de Deus nunca se acaba. Meus irmãos, isso aqui não é uma afirmação para que você então traia o Brasil, porque você odeia o Brasil, bote fogo na bandeira ou algo do gênero. Mas o meu convite é dizer para você: se um dia o Brasil cair, e se um dia o Ocidente inteiro cair, nós ainda podemos estar confiantes, porque a cidade de Deus jamais cairá. Amém. Tenha fé nisso. Eu ainda digo, por último, analisando esse texto, o que Cristo fez. Eu acho maravilhoso nessa história que nós não podemos dizer que foi apenas Raabe quem se salvou. A gente lê a história e vê a grandeza da história de Raabe, mas a história vai além disso, não é mesmo? Porque toda a família de Raabe estava dentro da casa dela, e é dito que nenhum deles seria tocado, e nenhum deles foi tocado, é o que está escrito ali. Então eles foram salvos mediante o fato de que Raabe havia feito o acerto com os espias. Ou seja, nós devemos concordar que, por uma boa obra de Raabe, todas aquelas pessoas são salvas. Guarda essa ideia na sua cabeça. Por uma boa obra de Raabe, todas as pessoas que estão naquela casa são salvas. Elas não fizeram nada para ser salvas, mas a boa obra feita por Raabe salvou todas as pessoas dentro daquela casa. Guarda essa ideia. E vamos prosseguir para mais uma coisa sobre Raabe. Se você pegar lá em Mateus 1, a gente já tinha lido tanto texto que eu não quis puxar para ler também Mateus 1. Mas se você lesse Mateus 1, você veria que está escrito que Raabe foi casada com um homem chamado Salmão, e desse casamento nasceu Boaz, que veio a ser pai de Obed, que veio a ser pai de Jessé, que veio a ser pai de Davi, que veio a ser pai de todos os reis de Israel e de Judá no Reino do Sul, quando os reinos se dividiram, e que, portanto, veio a ser pai de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Qual a questão aqui então? Raabe se torna, portanto, uma matriarca de Jesus, alguém que está na linha de nascimento dele. Então veja bem, antes a prostituta Raabe, mas agora uma das pessoas que ajudou a trazer a esse mundo o nosso Salvador. Essa é a história que está sendo contada aqui. Por quê? Eu lhes respondo com o mesmo versículo que citei ainda agora. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus decidiu dar graça a Raabe. E quando Ele decidiu dar graça a Raabe, tudo muda. Tudo é diferente. Não importa mais. O passado como prostituta dela não importa mais. Agora a mensagem é: salvação pode vir através dessas coisas. Através desses méritos, portanto,
Israel teve a chance de ver salvação, não só através de Davi com suas conquistas militares, não só através de diferentes reis que lideraram Jerusalém, mas muito mais do que isso, porque lá na frente viria o Cristo que morreria. Morreria por quem? Por Raabe, para que então todos os pecados dela na sua vida de prostituição e tudo mais que pudesse ter feito, qualquer mentira que pudesse ter contado, estivessem perdoados. E para que todas as pessoas em sua casa, pois é dito que essa família continuou morando no meio de Israel, ou seja, eles se tornaram parte do povo da aliança, antes cananeus, parte desse povo maligno que eu falei ainda agora, que praticava, por exemplo, o assassinato de crianças, tão comum em alguns países por aí hoje em dia. Mas, agora não mais. Agora eles são parte de um povo da aliança, de um povo escolhido. E agora, toda essa família, portanto, é bendita pela boa mão de Deus. Porque Cristo morreria, e isso já era certo. E já que ele ia morrer, esse descendente de Raabe já trazia perdão para toda a família de Raabe e para todas as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. Bom, isso dito, a gente prossegue e eu queria falar um pouco então sobre 3 doutrinas que a gente pode encontrar nesse texto. A primeira delas é a doutrina da condenação. A gente pode ver que nessa história nós temos que voltar lá atrás e pensar em quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, falharam. É interessante, eles falham no Éden e então todos os homens, como diz Paulo, são condenados em Adão. Todos os homens estão debaixo de condenação em Adão. Por quê? Porque pecam. Porque é impossível não pecar. Ora, se um homem diz não peco, certamente ele é mentiroso e portanto já está pecando. Não há como não pecar. Se você quer uma prova, se você quer confirmar, basta você que já lidou com criança, com bebê, né? Esse é um jeito maravilhoso de você confirmar. Sabe quando ele vai crescendo? Então o bebê vai crescendo. E em dado momento, ele está um pouquinho mais velho, com seus 2 anos, né? Ele vai ter aquele momento que ele vai fazer alguma besteira. E você vai ver que ele fez besteira. Ou melhor ainda, ele comeu o bolo que você mandou não comer e está com a cara toda lambuzada. Você não sabe, o bebê não nota que ele não comeu o seu rosto. Então você pergunta: quem comeu o bolo? Ele aponta para o cachorro, para o gato, para o primo, para alguém ele vai apontar. Para cá não aponta. Então a minha pergunta para você é: qual foi o dia que você sentou com esse bebê e disse, muito bem, hoje eu vou te ensinar a mentir? Uma habilidade importante na vida, você precisa fazer isso, porque na vida a gente precisa fazer isso o tempo todo. Então eu vou te ensinar o truque para você mentir. Provavelmente você não ensinou isso para ele. Ele nasceu sabendo. Porque nós nascemos sabendo pecar. E talvez uns pequem de uma maneira, outros pequem de outra, mas todos pecam. E portanto, em Adão recebem a mesma resposta. E a resposta é condenação. E por que a condenação? Certamente alguém poderá dizer: não, mas eu faço boas coisas, eu tenho boas obras, certamente eu não mereço uma condenação dessa, porque eu faço boas coisas, sabe? É aquele momento que o sujeito diz assim: ele bate na mulher, mas ele é dizimista. Ou o sujeito vira e fala: olha, eu sei que essa pessoa é fofoqueira, mas ela dá tanto dinheiro para as obras de caridade, não é possível que essa pessoa não seja salva, não é possível que essa pessoa esteja condenada, porque ela faz tanta coisa boa. Então eu te pergunto, se um homem bêbado dirige seu carro, ele está completamente bêbado e atropela uma criança, ele vai preso, o juiz vai julgá-lo, mas o juiz diz: nossa, mas olha quanta coisa boa ele fez na vida, viu? Ele fez tanta coisa boa, ele cuidou bem da sua família, ele ajudou os pobres, ele entregou tudo o que tinha da melhor maneira possível. Um errinho desse, eu não posso prender esse homem, tem que ser solto, inocente. O que se diria desse juiz? Primeiro, que ele é um irresponsável. Em segundo lugar, que ele é louco. Por quê? Porque o que está em julgamento não são as boas obras do homem, mas o que está em julgamento é o fato de que ele cometeu um erro. E ele merece ser julgado pelo erro, não pelas boas coisas que faz. Talvez um juiz humano pudesse ser louco de julgar dessa maneira, mas eu te garanto que o juiz dos juízes não julga dessa maneira. Portanto, ele não vai te julgar como quem faz um placar: boas obras, mais obras. 3 para as boas obras, 2 para as mais obras, parabéns, 3-2, você ganhou, vai para o céu. Não é assim que ele julga. Então a pergunta é: quantos pecados você pode cometer e ainda assim ir para o céu? E a resposta é simples: nenhum. E portanto, assim como disse Pedro, talvez esse seja o comentário que você faria diante disso, que é: mas se é assim, então ninguém poderá salvar-se. E a resposta é exatamente isso: ninguém pode salvar-se. E é por essa razão que a muralha de Jericó tinha que cair.
Ela tinha que se abrir porque aquelas pessoas tinham que ser engolidas, porque a sua maldade chegou até o limite e, portanto, eles tinham que ser castigados. Meu irmão, apenas a boa misericórdia de Deus faz com que a terra nesse momento não se abra e engula todos nós, não aqui nessa igreja, mas em todo o mundo. Porque certamente o chão deveria se abrir e engolir a todos nós, como fez durante o pecado de Corá. Ele devia se abrir e nos engolir, porque é isso que nós merecemos por causa do nosso pecado, mas não é isso que nós recebemos. Assim como Raab, nós somos alvos de misericórdia. Outros homens aí também são alvos de misericórdia, mas talvez a misericórdia deles seja temporária. E em dado momento, quando o seu cálice também estiver cheio, também o chão se abrirá para eles, talvez não literalmente, mas de alguma forma eles pagarão. Mas todo aquele que creu. Aí chegamos à segunda doutrina que eu queria falar. A segunda é a tipificação de Cristo. Eu não sei, talvez essa seja um pouco mais desconhecida. Eu sei que a condenação a gente já estudou, a gente costuma estudar bastante nas nossas igrejas. Mas o que é a tipificação de Cristo? A tipificação de Cristo é a ideia de que alguns personagens do Antigo Testamento, em dado momento, tipificaram Cristo, ou seja, fizeram algo que simbolizava o que Cristo faria. Veja bem, não quer dizer que o sujeito seja Cristo o tempo todo, só há um Cristo, aquele que morreu na cruz. Mas em algum momento, em algum ato, ele simbolizou o que Cristo faria. Você pode pensar, por exemplo, em Noé. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, diz o texto, mas também diz que ele achou graça diante de Deus, vale observar. E quando ele acha graça diante de Deus, através do fato de ele ser um homem justo e bom e andar com Deus, ele é salvo na arca, certo? É feito algum comentário sobre Sem, Cã, Jafé, as esposas deles e a esposa de Noé? Em algum momento foi dito, elas andavam com Deus. Foi dito, os filhos dele andavam com Deus. Não, a gente nem sabe se andavam. A gente nem sabe se eram crentes. Provavelmente era, se Deus quiser. Tomara encontremos eles no céu. Mas eu não sei. Isso não é dito sobre eles. Então por que se salvaram? Porque Deus teve misericórdia de Noé. E através da misericórdia que ele teve de Noé, essas 7 pessoas também tiveram misericórdia. E mais, todos aqui presentes tiveram misericórdia. Porque não tivessem eles sobrevivido, não estaríamos aqui. Portanto, foi dada misericórdia a todos nós, pelo simples fato de que Noé achou graça diante de Deus, e então era um homem justo e bom, ele andava com Deus. As obras de Noé salvaram todos que estavam na arca, e por consequência deram vida a todos que estavam presentes. Ora, mas tem mais. A gente pode pensar, por exemplo, em José, que deve ir ao Egito na frente, e então seu pai pensa que ele morreu. O pai pensa que ele morreu. Décadas depois, ele recebe a notícia de que o filho está vivo. Talvez seja muito menor do que verdadeiramente ressuscitar, mas eu posso te garantir que para esse pai, o filho dele ressuscitou. Como disse o pai do filho pródigo, meu filho estava morto, mas agora vivo. E então nós percebemos que, mais uma vez, Jesus foi tipificado. De alguma maneira, nós vimos um tipo. O profeta Jonas, que Jesus usa ele mesmo para demonstrar que foi tipificado. Ora, o profeta Jonas vai ficar 3 dias no ventre do peixe. Eu lhes digo, o filho do homem ficará 3